Olá, queridos leitores e amantes de uma boa teologia, nós estamos de volta aqui no nosso canal e dessa feita fazendo mais uma vez, mais um review, mas não é aquele review que a gente faz assim, falando tudo do livro, mas na verdade é mais um alerta, né, para você sobre a questão dessa literatura, certo? Mas antes disso eu te convido a você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, deixar o seu comentário aí, compartilhe, né? Aí tem uma parte aqui embaixo aqui que você pode compartilhar no WhatsApp, no Instagram, no Facebook. Então compartilhe no story do seu WhatsApp esse vídeo, né? O link desse vídeo, envie para os amigos, faça com que o nosso canal possa chegar em pessoas que desejam conhecer a palavra de Deus e desejam conhecer literatura. Tem muitas pessoas que querem aprender a ler, que querem aprender a ter conhecimento, porém não sabem aonde adquirir esse conhecimento. Então, a minha função aqui é lhe indicar obras que são boas para a leitura e te dar alerta de outras obras que, na minha opinião, não são muito frutíferas e não vão trazer edificação para você, no caso que é o vídeo de hoje, tá bom? Então faça isso, se inscreva no canal, ative o sininho e vamos para esse review, eu acho que você vai ver aí. Bom, no vídeo de hoje, ele é um vídeo mais, vamos dizer assim, inédito aqui no nosso canal, porque de mais de 100 vídeos, mais de 118 vídeos, esse aqui eu acho que é o 119 que nós estamos lançando, eu acho que nenhum desses vídeos que eu já fiz, eu nunca fiz um vídeo para dar um alerta ou para não indicar uma obra, eu dizer essa obra eu não indico. Eu acho que esse vídeo é o primeiro vídeo que eu estou fazendo sobre isso, né? Então, não sei como é que vai ser os comentários aí, mas é aquela, cada um tem sua opinião. Talvez tenha livro aqui que eu tenha indicado que você não goste, que você leu e não gostou, que você achou que o tema não era interessante, que você achou que o autor não era bom. Então isso daí é questão pessoal. Mas esse livro aqui não é só questão pessoal, é questão também de conhecimento de causa, né? Eu estou falando aqui do livro que foi lançado recentemente agora pela Thomas Nelson Brasil, que eu me surpreendi, não sabia que a Thomas Nelson Brasil tinha esse viés político, né? Infelizmente, ela tem lançado bastante livros. Esse ano agora, de 2022, foi o ano em que a Thomas Nelson, entre aspas, né, se revelou sua posição política, então lançou vários livros que estavam na gaveta aí sobre temas políticos, vários livros, que alguns deles eu vou trazer aqui no canal, né, porque eu estou estudando sobre esta área e eu preciso conhecer os dois pensamentos, não é só conhecer só um pensamento, é conhecer os dois pensamentos para chegar na conclusão correta, né? Então, eu estou falando do livro Jesus e John Wayne, da Christiane Copes-Dormer, que é uma francesa, né? Como o evangelho foi cooptado por movimentos culturais e políticos. O tema original não é desta forma, né? A Thomas Nelson aliviou a tradução correta do tema original. Eu vou colocar aqui embaixo que é a tradução correta para vocês verem, certo? Mas tá aqui, Jesus e John Wayne, como o evangelho foi cooptado por movimentos culturais e políticos de Christiane Dormer, né? É uma francesa. Então esta obra aqui, vou falar aqui uma pequena passagem aqui que Ronilson Pacheco, que faz a introdução desse livro, ele fala sobre esta obra e diz o seguinte, olha: o livro de Dormer é urgente e necessário no Brasil. Esta obra maravilhosa exige curiosidade e humildade, né? Então, Jesus e John Wayne, aqui agora é o sinopse do livro, né? Jesus e John Wayne é uma historiografia contundente e desconcertante que revista os últimos 75 anos do evangelicalismo branco estadunidense. Definição que extrapola qualquer autodeclaração que leve em conta a cor da pele, indicando adesão a um conjunto de ideologias, e revela como os evangélicos têm substituído o Jesus dos evangelhos por ídolos de masculinidade, autoridade e pelo nacionalismo cristão. Para a aclamada historiadora Christiane Copes-Dormer, o segredo para compreender esta inversão é reconhecer a centralidade da cultura popular no evangelicalismo nos Estados Unidos. Muitos dos evangélicos de hoje podem não ser teologicamente instruídos, mas foram influenciados por uma cultura que idealiza a masculinidade agressiva e militante.
tipo simbolizado por John Wayne, ícone hollywoodiano de um tempo em que os homens não se deixavam intimidar pelo, entre aspas, politicamente correto. E como argumenta Dormer, tal cultura culminou na defesa de valores que trai o cristianismo, como o patriarcado, o governo autoritário, uma política externa agressiva, a intolerância e o racismo. Carro de som. 2000 anos depois. Então essa obra de Dormer é um livro que tem a sua centralidade, o seu viés esquerdista, certo? Então eu vou logo dizendo para você que é cristão, que acredita que a esquerda é uma visão correta política cristã, você pode comprar esta obra porque esta obra vai te ajudar. Porém, se você é um cristão conservador que acredita que o esquerdismo, o socialismo, o comunismo não tem nada a ver com as Sagradas Escrituras, não tem nenhum apoio com a Bíblia Sagrada, que o Evangelho de Jesus não é o Evangelho que a esquerda tenta argumentar que seja, como esse livro aqui, ele tenta argumentar. Se você acredita nisso, você acredita que o conservadorismo é a visão melhor de se acreditar, então você não compre esta obra, não compre este livro, tá bom? Pessoalmente, eu não indico você adquirir esse livro aqui. Não indico você adquirir esse livro. A não ser que seja para cunho apologético, que você deseja saber o que a autora está dizendo para tentar depois refutar alguém que tenha lido esta obra, porque muitas pessoas que no tempo de hoje que vão querer justificar a sua visão esquerdista, muitos deles vão comprar esta obra, muitos deles vão comprar este livro. Então, para você que deseja defender a sua visão política conservadora, compre para você entender as argumentações da autora, certo? 2 pontos é importante para mim poder falar sobre esta obra aqui, para a gente poder encerrar, porque eu tenho outros projetos para fazer acerca desse livro aí no YouTube, certo? E no finalzinho eu digo para vocês o que é. Mas o primeiro ponto é o seguinte, o tema é Jesus e John Wayne, né? Então, se você não conhece a autora, como eu também não conhecia, porque é o primeiro livro dela aqui no Brasil, você vai pensar que ela vai falar sobre a questão de Jesus histórico, né? Sobre a questão da cristologia em si, mas não. Na verdade, é uma crítica, esse livro é uma crítica ferrenha ao cristianismo atual, certo? Principalmente ao cristianismo conservador, que 99% dos cristãos são conservador na questão de suas visões políticas, e 1% não é. Infelizmente, esse 1% pode se dividir aí em 0,70% de pessoas que não são conservadores pela falta de entendimento, e o restante, o 0,30%, não são conservadores porque não querem mesmo ter conhecimento de fato. Mas esse livro aqui ele veio para trazer uma crítica ferrenha ao cristianismo. É como aquele simbolismo daquela metáfora que a gente sempre fala, que não podemos jogar fora a água suja com o bebê junto, né? A banheira de água suja com o bebê dentro. Aqui não, aqui eles não querem saber do bebê, não querem saber de nada, eles só enxergam a água suja do cristianismo, só enxergam a água suja dos líderes, só enxergam a água suja de alguns irmãos, certo? Por ter apoiado um tal político como aquele, ela fala bastante do Donald Trump, né? E faz um simbolismo dele com Bolsonaro. Então eles vão nisso daí, eles jogam tudo, eles dizem que nada serve, o cristianismo não serve. Eu vou ler um pouquinho aqui da introdução do Ronilson Pacheco, vocês vão entender o que eu estou te dizendo. Então esse livro aqui ele não vai falar nada sobre Jesus, texto bíblico, não vai fazer nenhuma teologia, pelo contrário. Ela vai pegar um simbolismo de John Wayne, que foi um ator hollywoodiano ali da década de 90, né, 80, 90, um homem que teve bastante sucesso nos Estados Unidos. No Brasil, poucas pessoas conhecem, mas nos Estados Unidos ele fez muito sucesso mesmo. Ele teve um pouco de envolvimento com o cristianismo ali, parece que se converteu, apoiou algumas igrejas e tal. Então ela pegou esse personagem aí, né, o ator também em si, porque ela diz que o ator se casou várias vezes, defendendo a família, os mesmos argumentos que a gente escutou durante esses 4 anos, né? Então ela pega esse ator e pega o filme do ator e traz esse filme como se fosse uma metáfora para razões
e lógicas verdadeiras contra o cristianismo. Isso aqui é um negócio que eu fico sem entender. Como é que a pessoa pega um filme e vai pegar o filme como simbolismo para trazer uma doutrinação do que está acontecendo. Pega logo a Bíblia, então, né? Se quer falar de Jesus, pega a Bíblia e mostre o lado errado ali, mostrando a Bíblia, não pegando coisas de fora que não tem nada a ver com o cristianismo. É querer disputar a teologia com a ficção, que também tem nada a ver isso daí, né? Mas ela faz isso daí, ela pega John Wayne e coloca ali em comparação, dizendo que o evangelho de hoje é o evangelho de John Wayne, né? Que nós não pregamos o Cristo, mas sim John Wayne. E o segundo ponto aqui que eu quero mostrar e frisar para vocês é mesmo a introdução desta obra. Esta obra ela é 100% de esquerda, 100% de esquerda, como eu já falei no começo, é uma obra que apoia a esquerda, a forma lógica que a esquerda trabalha, as argumentações, os projetos, a forma de ação que a esquerda trabalha, tanto a esquerda mundial, né, aqui no Brasil principalmente. E ela vai tocar alguns temas que são temas atuais para nós aqui hoje, que está no meio da política. Mas aqui na introdução eu marquei algumas coisas interessantes, poderia ter marcado a introdução toda, porque a introdução toda já fala mais ou menos o que o livro é. Então, antes de você comprar este livro, eu vou te mostrar aqui o que está na introdução desta obra, né? Eu fiz aqui algumas anotações. Por exemplo, aqui eu vou ler a anotação que eu fiz, ó. O prefácio é de edição brasileira de Ronilson Pacheco, né? Eu escrevi o seguinte, ó. Esse prefácio mostra como esse livro tem um viés de esquerda, acusando todo o tempo o cristianismo atual de racista, homofóbico, machista, conservador branco e colocando a sociedade contra a polícia. Então, eu vou mostrar aqui o que eu anotei, o que o autor aqui desse prefácio vai utilizar e falando sobre a questão desta obra, né? Eu coloquei o seguinte: uma das grandes metas escrita pelo autor do prefácio é dizer que os cristãos excluíram da sociedade os LGBTQIA+, né, informando que esse grupo está fora de existência. Isso mesmo, o autor que diz que nós, os cristãos, colocamos os homossexuais, todo esse movimento fora da existência, ou seja, para nós eles não existem. Isso é uma grande mentira, né? Grande mentira. A gente recebe sim qualquer pessoa, qualquer crença, qualquer ação ideológica, a gente recebe na igreja. Receber na igreja não é a mesma coisa do que aceitar o que a pessoa faz, entendeu? Nós temos que aceitar o que a Bíblia nos orienta. Mas nós recebemos, eu tenho conhecidos que são pessoas assim, entendeu? Amigos, colegas de trabalho que são pessoas assim, são pessoas maravilhosas e eu não tenho nada o que dizer contra eles, certo? Então eu disse aqui, ó, isso não é uma verdade, pois quando não concordo com o ato de uma pessoa ou as suas escolhas, significa mesmo, ou seja, se eu não concordo, por exemplo, alguém diz, o fulano de tal é o melhor jogador do mundo, eu digo, não concordo com você. Então, pelo fato de eu não concordar a visão de futebol que aquela pessoa tem, para mim aquela pessoa não existe, eu estou tirando aquela pessoa da existência. Então isso daí é uma falácia total que esse livro mostra, né? Então eu coloquei aqui alguns pontos, né? Por exemplo, ele diz o seguinte, olha, nos púlpitos à la John Wayne, as mulheres não pregam, elas cantam, cuidam de criança e das obras sociais. A ordenação pastoral exige autoridade e isso uma mulher não pode ter. Segundo o rapaz aqui, que eu acredito que ele deve ter frequentado a igreja, não sei, deve ter estudado teologia para falar isso daqui, ele diz que no evangelho de hoje as mulheres não pregam. Você não conhece pregadoras, não? Aqui no Brasil, quantas pregadoras tem? Mulheres que pregam nas Assembleias de Deus, mulheres que pregam na igreja presbiteriana, você não conhece? O pentecostalismo, ele reconhece o ministério feminino, existe pastoras, evangelistas, presbíteras, bispa, que o movimento pentecostal apoia. Nós reconhecemos, a grande parte do movimento pentecostal reconhece o ministério feminino. Existem mulheres que fundaram igrejas, que são mulheres de Deus, que agem com autoridade, que os homens também são submissos, entendeu? A Bíblia ensina que não existe distinção de macho e fêmea para a vocação ministerial,
quem Deus levantar, a gente está ali para obedecer e estar debaixo da autoridade. Deus também fez isso na época de Juízes, levantou Sansão, como levantou Débora também. Então não existe isso, tem que ter uma falácia da esquerda terrível, terrível, terrível. Mas vou continuar aqui. No Concílio dos Moldes de John White, mulheres não se assentam, nem têm voz. Decidir os rumos de uma congregação é para macho. Interpretar a Bíblia também. Não sei, existem mulheres teólogas muito boas, né? Até mesmo aí tem uma teologia sistemática que foi lançada pela Thomas Nelson, não falha a memória, que a coautora é uma mulher, né? Pai e filha. Uma teologia muito boa, entendeu? Então vamos continuar aqui. Outra bizarrice que esse rapaz aqui do autor coloca no livro. Olha, na cultura de John Wayne, resta aos índios ou convenção ou morte a tiro. Olha o que está dizendo aqui, eu vou repetir. Na cultura de John Wayne, resta aos indígenas, né, os índios, ou a convenção ou morte a tiro. Olha o que ele está comparando a cena de ficção de um filme de cowboy americano que luta com indígenas. Ele está comparando a cena de um filme. Olha o que ele vai comparar aqui. Ou seja, o que ele vai dizer? Muitos indígenas que os personagens do cowboy John Wayne mataram em dezenas de filmes estão presentes simbolicamente nos corpos abandonados e lamaçais nos, entre aspas, suspeitos, abatido com sinais de execução, e das muitas crianças vítimas de disparo perverso de uma polícia que não respeita o território dos pobres. Então eles estão comparando, o autor aqui desse prefácio, como também a autora, está comparando uma cena de ficção do filme John Wayne, está comparando a uma ação que a polícia faz no cotidiano, que são muitas das vezes ações erradas, porque todo canto tem pessoas erradas sim, mas está comparando isso daí, o que está em ficção, com a vida real. Mas ele continua dizendo mais. E na tradição cristã de John Wayne, negros não importam, e a sua religiosidade é bestial, demoníaca e atrasada. Ou seja, está dizendo que nós, cristãos, somos racistas por não aceitarmos a cultura religiosa dos negros dentro da nossa igreja. Mas os negros, pessoas de pele negra como eu, têm total liberdade de aceitação dentro da igreja, são grandes pastores. Na história teológica, muitos homens que eram negros tiveram uma parcela muito grande mesmo no pentecostalismo. Seymour era um homem negro, americano, de um bairro pobre nos Estados Unidos, mas que Deus usou ele como um percussor, uma bomba atômica do desenvolvimento do pentecostalismo no mundo todo. Em 1911, ali o pentecostalismo, 1908, 1909, por aí, o pentecostalismo soprou de uma forma grandiosa no avivamento da Rua Azusa, com Seymour, né? Então, isso daqui é uma falácia terrível. Não somente isso daqui, mas entre outras afirmações que ele faz aqui, e eu vou colocar aqui, eu vou ler aqui a última afirmação que eu disse no começo, né, que ele diz que nós colocamos homossexuais fora da existência, está aqui na página 14, que eu estou lendo. John Wayne simboliza um homem viril que encanta e subjuga as mulheres, a figura do macho como Deus o criou, para o qual não resta outro lugar a quem se assume LGBTQIA+, a não ser a não existência. Quem disse isso daí? Quem disse isso daí? Não é pregado isso daí em cima dos púlpitos da grande maioria das igrejas, isso nunca foi pregado. Nós pregamos aquilo que a palavra nos ensina, e tem vários textos que nos orientam a nossa visão conjugal, vários textos que falam sobre isso. Mateus 19, versículo 9, Mateus 19, 7 em diante é um texto que fala isso daí. Romanos capítulo 1 é um texto que fala também, entre outros textos que nos ajudam dentro da nossa visão. Mas é nossa visão nunca vai tirar da existência uma pessoa, pelo contrário, nós estamos atrás de ganhar almas para o reino de Deus, né? Então, veja que este livro aqui, segundo o rapaz do prefácio, é um livro de esquerda, extremamente de esquerda. Então, para você que é cristão, que acredita nas Sagradas Escrituras, eu te digo, não compre esta obra, porque esta obra aqui vai te trazer bastante
prejuízo espiritual, tá bom? Então é um livro que infelizmente a gente não consegue adquirir. A Thomas Nelson faz um negócio desse que eu achei muito fora do contexto daquilo que a Thomas Nelson vinha apresentando antes. Uma editora muito boa, que tem material bom, que tem material de alta qualidade. A capa desse livro é muito bom, certo? Só o material desse livro que não é bom, que ele veio assim, ó, não sei se dá para vocês verem aí, ó. Meu livro veio assim, colado, as páginas vieram quase todas elas coladas, ó. Quando fui descolar, tava rasgando, ó. Rasgando. Então, meu livro veio danificado. É uma folha amarela não muito boa, o estante ela vai ficando velha, vai ficando amassada, certo? Então, eu digo para vocês, infelizmente, esta obra eu não te indico você a comprar, certo? Volto a repetir. Se você é um cristão que acredita que a esquerda tem a visão cristã, compre, porque vai te edificar, né, segundo a tua visão política. Porém, se você é um conservador que acredita nas Sagradas Escrituras e entende que a Bíblia nos orienta a nós sermos diferentes do mundo, sal e luz dessa terra, esse livro não vai te edificar coisa nenhuma, a não ser que você queira como um cunho apologético, tá bom? Então, se você ficou conosco até agora, no nosso canal, certo? Talvez você não goste desse review, entre aspas, aqui, mas é a minha visão. Eu estou aqui para indicar obras que eu acho que sejam boas e edificantes, tá bom? Mas se você ficou conosco até agora, ativa o sininho, inscreva no canal e até o próximo vídeo.